A primeira piada. Capítulo 10 das Crônicas de Nárnia. Era decerto a voz do leão. As crianças já haviam adivinhado que ele falava. Mesmo assim, quando falou, foi um choque para elas, ao mesmo tempo agradável e terrível. Das árvores surgiram criaturas selvagens, deuses e deusas da floresta. Chegaram com eles os faunos, os sátiros e os anões. Das águas saíram o deus do rio com suas filhas, as Náiades, e todos eles e todos os animais com suas vozes diversas, graves ou estridentes, roucas ou claras, replicaram: Salve Aslan! Ouvimos e obedecemos. Estamos despertos. Amamos, pensamos. Falamos, sabemos. Mas com licença, ainda não sabemos muito, falou uma voz nasal e bufante. As crianças deram um susto, pois foi o próprio morango que falaram. Formidável! O velho morango! Exclamou Polly. Estou feliz de saber que ele também foi escolhido para ser um animal falante. E o cocheiro, que estava então ao lado das crianças, disse: Macacos me mordam! Sempre falei que aquele cavalo tinha muita inteligência sempre. A voz forte e feliz de Aslan ressoou. Criaturas, eu lhes dou a si mesmas, dou-lhes sempre esta terra de Nárnia. Entrego-lhe as matas, os frutos e os rios. Entrego-lhe as estrelas e entrego-lhes a mim mesmo. Seus também são os animais mudos. Cuidem deles com bondade. Mas não lhes sigam os caminhos sob pena de perder a fala, pois deles foram gerados, e a eles poderão retornar. Não o façam. Não o faremos. Aslan, não o faremos, disseram todos. Mas uma gralha atrevida acrescentou em voz alta: Deixe conosco. Quando todas as outras vozes já haviam cessado, as palavras soaram claramente no solene silêncio. A gralha ficou tão encabulada que escondeu a cabeça sobre as asas como se quisesse dormir. E todos os outros animais passaram a fazer barulhos engraçados, jamais ouvidos em nosso mundo. É assim que eles riem. Tentaram a princípio conter o riso, mas Aslan lhes disse: Riam sem temor, criaturas. Agora que perderam a mudez e ganharam o espírito, não são obrigados a manter sempre a gravidade, pois também o humor, não só a justiça, mora na palavra. Assim sendo, riram-se todos a valer. E foi a maior festa quando a própria gralha retomou coragem, subiu a cabeça de morango, rufou as asas e disse: Aslan, Aslan, sou eu a autora da primeira piada? Todas as gerações serão informadas de que fui eu a fazer a primeira piada. Não, minha amiga, respondeu o leão. Não foi você que fez a primeira piada. Você apenas foi a primeira piada. Aí que a turma se riu, as bandeiras despregadas. A gralha não se agastou. Pelo contrário, começou também a rir alto, até que o cavalo sacudiu a cabeça e ele perdeu o equilíbrio. E ela perdeu o equilíbrio e caiu. Mas antes de bater no chão, lembrou-se das asas novinhas em folha. Nárnia está fundada, disse Aslan. Zelemos por mantê-lo livre. Convocarei alguns para o meu conselho. Cheguem até mim, o chefe anão, o deus do rio, o carvalho, o senhor coruja, o casal corvo, o senhor elefante. Devemos parlamentar. Pois apesar de o mundo não ter mais que 5 horas de idade, o mal já penetrou nele. As criaturas nomeadas adiantaram-se e seguiram o leão. Os outros começaram a conversar, dizendo coisas assim: Quem é que penetrou no nosso mundo? O Nau? Que é o Nau? Não, ele disse o Val. Mas o que é o Val? Olhe, Polly, disse Diggory. Tem de ir atrás de Aslan. Quer dizer, do leão. Eu preciso falar com ele de qualquer jeito. Você acha que a gente pode? Tenho os meus receios. Não tem outra saída por causa de mamãe. Acho que só ele poderá me dar alguma coisa que faça bem a ela. Vou com você, disse o cocheiro. Gostei do jeitão dele. E quero também trocar umas ideias com o morango. Os três avançaram intrepidamente, tão intrepidamente quanto possível, na direção da Assembleia dos Bichos. Encontravam-se estes tão ocupados em falar uns com os outros e fazer amigos que só perceberam os 3 humanos. Quando estes se achavam bem perto, também não ouviram o tio André, que, tremendo de estranho, gritava assim, muita vontade de fazer barulho. Volte, Diggory, obedeça-me, volte logo!
Quando, por fim, os três chegaram ao círculo dos bichos, esses calaram a boca e olharam para eles. Quando se encostou finalmente. Bem, em nome de Aslan, quem são vocês? Por favor. Mal, Diggory disse isso sem fôlego, um coelho interrompeu. Só pode ser uma espécie de alface graúda. Não somos alfaces. Sinceramente, não somos, protestou Polly com toda a pressa necessária. Não somos de ser comidos. Tá aí, falou a pera. Eles falam. Quem já ouviu dizer de uma alface que falasse? Quem sabe não são a segunda piada, sugeriu a gralha. Uma pantera que lavava a cara deteve-se para comentar. Se isso é uma piada, gostei mais da primeira. Não acho graça nenhuma nessa. Ai, e bocejando voltou a lavar-se. Diggory continuou. Por favor, não tenha que perder. Preciso falar com o leão. Enquanto isso, Coxa tentava encontrar Morango, até que por fim deu com ele. Morango, companheiro velho de guerra, não se lembra de mim? Ou vai dizer que não me conhece? O que é essa coisa conversando com você, cavalo? Perguntaram. Bom, começou a responder Morango, com maior lentidão. Não sei precisamente, acho que nenhum de nós sabe muito a respeito de qualquer coisa assim. Tenho uma vaga ideia de já ter visto antes uma coisa assim. Tenho a impressão de já ter vivido em outro lugar ou de ter sido uma outra coisa, antes que Aslan nos despertasse há poucos minutos. Está tudo muito confuso na minha mente. Parece um sonho, mas no sonho aparecem coisas como essas três aqui. Hein? Exclamou Cocheiro. Não me reconhece mais, logo eu que lhe dava. Quando podia uma comidinha especial, eu que esfregava você, eu que cobria você com cobertor velho no tempo do frio. Não esperava isso de você, Morango, francamente. Estou começando a me lembrar, falou Morango, pensativamente. Ah, deixe-me pensar um pouco mais. Isso mesmo, você acostumava a amarrar nas minhas costas uma coisa escura horrível. Costumava bater em mim para que eu corresse. Eu corria, mas aquela coisa escura não saía de mim. Morango, cá pra nós, a gente tinha de ganhar a vida, é ou não é? A sua e a minha, sem trabalhar, sem chicote, como é que podia haver estábulo, feno, ração? Não vai negar que de vez em quando pegava a sua raçãozinha. Ração, disse o cavalo levantando as orelhas. Sim, tenho uma ligeira ideia a respeito. Ah, estou me lembrando, você ficava sempre assinado atrás de mim e eu ia correndo na frente, puxando você e a coisa escura. Era eu que fazia o trabalho todo. No verão, Morango. Trabalho duro pra você e eu ali atrás na frescata. Mas, companheiro, e quando chegava o inverno? No inverno era você quem ficava quentinho e eu lá atrás gelado como um sorvete com o nariz no vento, com as mãos duras que quase nem dava pra segurar as rédeas. Era ou não? Era uma história dura e cruel, disse Morango. Não havia relva no caminho, tudo pedra. Pura verdade, companheiro. Que mundo duro aquele. Sempre falei que aqueles pedregulhos eram de matar o meu cavalo. Londres é dura. Eu também não gostava nem um pouco. Você era o cavalo do campo, e eu também era um homem do campo. Eu até cantava no coro da igreja, mas como é que eu ia ganhar a vida lá na roça? Por favor, pediu Diggory. Será que não podemos ir em frente? O leão está cada vez mais longe e eu tenho de falar com ele de qualquer jeito. Olha aqui, Morango, disse o cocheiro. Este jovem tem uma coisa para conversar com o leão. O tal de Arlan. Será que você não podia levar ele nas costas? Ele monta com jeito, é claro, e eu a menina seguindo vocês. Montar? Perguntou o Morango. Estou me lembrando das minhas costas. Já levei algumas vezes um pequenino de 2 pernas. Há muito tempo, muito tempo, ele costumava me dar uns quadradinhos brancos. Oh, eram gostosíssimos, mais doces do que grama. É açúcar, informou o cocheiro. Por favor, Morango, implorou Diggory. Leve-me para falar com Aslan. Está bem, respondeu o cavalo. Uma vez ou outra eu não me importo, pode montar. Bom, Morango, disse o cocheiro. Espera aí, rapaz, eu dou uma ajuda. Diggory, que já viu um pelo em seu próprio pônei, sentiu-se muita vontade. Toque, Morango, disse o menino ao cavalo. Por acaso teria aí algum quadradinho branco? Perguntou o animal. Não, mas muito não tem, respondeu o menino. Que se há de fazer? Disse Morango, partindo nesse momento. Um enorme bulldog que andara farejando ruidosamente disse: Olhem, aquilo não é uma outra dessas criaturas esquisitas lá da beira do rio, debaixo da árvore? Os animais todos olharam e viram tio André muito quietinho entre os rododendros, esperando não ser descoberto. Vamos lá, vamos ver o que é. Assim, enquanto o Morango trotava na direção com Diggory, acompanhado de Polly e do cocheiro, grande parte das criaturas corria pelo tio André com ruídos, latidos grunhidos e outros ruídos animados. Precisamos voltar um pouco para explicar como uma cena toda aparecera a tio André. A impressão que ele teve foi muito diferente daquela das crianças e do cocheiro. Pois que você ouve e vê depende do lugar em que se coloca, como depende também de quem você é. Desde que os bichos apareceram, tio André foi se encolhendo cada vez mais na moita. E claro que não conseguia ver muito bem, mas ele não estava de fato interessado no que presenciava sua única preocupação. Quer dizer, no que presenciava, sua única preocupação era que não corresse na direção dele.
Como uma feiticeira. Era um homem incrivelmente prático. Nem chegou a reparar que Alan escolhera um par de cada espécie de animal. Tudo que viu ou pensou que viu foi um bando de animais selvagens rondando por ali. E não entendia por que os bichos não fugiam do leão. Quando chegou o momento solene e os bichos falaram, não percebeu nada, e por uma razão bem interessante, assim que o leão começou a cantar, ainda em meio à escuridão, tio André percebeu que o barulho era uma canção, e não gostou nada. A canção fazia com que sentisse e pensasse coisas que não queria sentir, nem pensar. Quando se nasceu e viu que o cantor era o leão, um mero leão, como disse para si mesmo. Fez tudo para convencer-se de que não havia canto algum, mas apenas rugidos, como fazem os leões no nosso mundo. Devo ter imaginado que o leão cantava. É porque estou com os nervos descontrolados. Alguém já viu um. Alguém já ouviu um leão cantar? Quanto mais belo o canto, mais tio André imaginava ouvir rugidos. O negócio é este: quando a gente quer se fazer de tolo, quase sempre consegue. Tio André conseguiu, passou a ouvir apenas rugidos na canção de Aslan. Mesmo que quisesse voltar atrás, já era tarde. Quando afinal o leão falou e disse: Nárnia, desperte! O tio não ouviu palavras, ouviu somente um rosnado. Quando os bichos responderam, ouviu latidos, uivos, sussurros, miados, quando caiu numa risada. Bem, você pode imaginar, esse foi pelo menos para o tio André. Aquela zoeira infernal de férias sanguinárias e esfomeadas. Depois, para arrematar-lhe a raiva e o terror, viu os outros 3 seres humanos se encontrarem na maior calma com os outros animais. Imbecis, falou para si mesmo. As férias vão comer os anéis junto com as crianças. Nunca mais poderei voltar para casa. Mas que menino egoísta esse Diggory. E os outros são da mesma laia. Se querem morrer, o problema é deles. Mas e eu? Será que não pensam nisso? Ninguém se lembra de mim. Por fim, quando um bando de bichos veio correndo pro lado dele, o André virou as costas e também saiu disparada. E agora podemos todos verificar que de fato o ar do mundo jovem fizera muito bem ao velho. Em Londres já era velho demais para dar uma corridinha. Em Nárnia correu uma velocidade que daria para bater todos os recordes de corridas de 100 metros. Era de ver a aba do casacão revoando ao vento, e claro que a velocidade de nada ali valia. Muitos dos animais eram mais rápidos, pela primeira vez na vida corriam, e estavam doidos para exercitar os músculos. Corre, corre, gritavam. Deve ser o Val, vamos cercar o Val. Depressa, agarra. Em poucos instantes, alguns deles tomaram a dianteira, fechando-lhe o caminho. Outros o acuaram pela retaguarda. Por todos os lados de André via o terror. Chifres de enormes alces e o carão imenso de um elefante sobrepunham-se à frente. Ursos muito sérios surgiam atrás, leopardos agitando as caudas. De olhar frio e panteras de feições sarcásticas. Como imaginou, miravam-no, agitando as caudas. O que mais o abatia era o grande número de bocas escancaradas. Os animais ofegavam para ele, no entanto era fome. Tio André pôs-se a tremer. Jamais gostara de animais dos quais, em geral, sentia medo. Além disso, anos de experiência cruéis com os bichos só fizeram com que mais os temessem e odiassem. Bem, senhor Coisa, disse o Bulldog, com seu jeito de homem de negócios. Responda-me, você é animal, vegetal ou mineral? Foi o que ele disse na realidade, mas o que tio André ouviu. Até mais!